religião, os mitos precisam ser lidos a partir da sociedade em que eles foram desenvolvidos. Eu estou hoje, pleno século XXI, e meia hora ou outra tem uma galera que fala assim: não, isso não existe, isso está errado. E o detalhe interessante, eu estou no século XXI, eu tenho Xenófanes. um contexto de quinto, sexto século antes da Era Comum, na Grécia, ali na região da Jônia, falando que os mitos, as divindades, elas são reflexos da sociedade que as desenvolveu. Então, olha que detalhe, eu vou até repetir esse trecho para vocês. Os etíopes dizem que os deuses são negros, enquanto os deuses traços têm olhos azuis e cabelos ruivos. Então, só isso, por exemplo, eu poderia fazer uma conexão sobre Jesus. Por que que Jesus precisa ser dos olhos claros, né, branquinho, barbudo lá, meio ruivo? Porque essa imagem é um reflexo da sociedade europeia. Por exemplo, o fruto proibido. Da onde nós tiramos que o fruto proibido é uma maçã? Se no texto não está dizendo que é maçã. Já pararam para se questionar? Se você abrir hoje Gênesis, revirar todo Gênesis, você não vai encontrar referência a uma maçã. A expressão é o fruto proibido, um alimento ali, que não poderia ser consumido. Vamos conferir rapidinho a passagem. Gênesis 3 diz o seguinte: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher, a serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas não do fruto da árvore que está no meio do jardim. Disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Mas a maçã, ela está conectada diretamente com o quê? Com essa sociedade europeia, mediterrânica, em que a maçã é esse fruto de fetiche, especialmente ali no contexto da Idade Média, né? Quando você vê que a ideia do fruto proibido começa a aparecer como uma maçã. Ou o Paulo caindo do cavalo. Em Atos não diz que Paulo caiu do cavalo. Paulo caiu por terra. Vejam, por exemplo, Atos 9. Mas seguindo ele viagem e aproximando-se de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Em nenhum momento o autor de Atos diz que Paulo caiu do cavalo. Mas por que então, se o autor de Atos não diz que Paulo caiu do cavalo, caiu por terra, eu tenho imagens que botam Paulo caindo do cavalo? Porque para a sociedade europeia, para essa sociedade mediterrânea antiga, o cavalo simboliza poder. E você tem várias construções de um Paulo que aparece como um príncipe europeu, ele parece como um membro romano. Então, ele, para ser dessa elite romana, ele começa a se desenvolver esses traços de um Paulo meio palaciano. Então, de um Paulo que precisa estar ali, ó, montado a cavalo. Ou seja, essas narrativas míticas como um reflexo do mundo que viveu.